Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria podemos nos encontrar mais uma vez para meditarmos hoje sobre o Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, que nos apresenta uma dificuldade vivida entre Jesus, seus discípulos, e os fariseus e escribas. Escribas eram homens estudiosos da lei do Senhor, da Torá, chamada assim pelos judeus o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da nossa Sagrada Escritura. Os fariseus eram homens piedosos do povo que viviam de maneira muito profunda a lei, buscavam viver a lei, mas que na época de Jesus, infelizmente, haviam caído num rigorismo, num legalismo muito grande. E a ação de Jesus é tirar estes fardos, como no final do capítulo 11 ele vai nos dizer, tirar estes fardos pesados. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, meu fardo é leve. Jesus quer colocar sobre nós um fardo leve. A lei do Senhor é leve, mas aqueles homens fizeram da lei do Senhor um preceito pesado, difícil de ser cumprido. Queridos irmãos, Jesus cita Davi no Antigo Testamento, que entrando no templo, pegou os pães que eram deixados ali como oferta ao Senhor e eram destinados aos sacerdotes, comeu daqueles pães e deu aos seus homens, porque estavam famintos e era um dia de sábado. Porém, era o grande rei Davi que estava fazendo isso. Os sacerdotes, eles no templo de Jerusalém, cumpriam as suas funções no dia de sábado e nem por isso estavam violando o sábado, porque era o grande templo de Jerusalém, maior do que o preceito sabático. Jesus nos vai mostrar com isso um fundamento teológico muito grande. Ele vai dizer, eu sou o Messias, não com estas palavras, ele nunca se afirma Messias na Sagrada Escritura, nos Evangelhos. Porém, Jesus mostra que ele estando junto com os discípulos, ele é maior que o sábado. E o sábado, aliás, em outro evangelho, Jesus vai dizer, foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Os fariseus viviam alguns preceitos, como, por exemplo, quantos passos um judeu poderia dar sem violar a lei de sábado. Quais as ações que ele poderia fazer no sábado sem que violasse essa lei? Jesus mostra muito mais importante do que cair nestes pequenos preceitos, que inclusive nem estão na palavra de Deus, o mais importante é viver a misericórdia. Também nós, se compreendermos as palavras do profeta Oséias, citadas por Jesus, poderemos viver numa liberdade muito grande, através da obediência da palavra do Senhor. Mas esta palavra nos diz, quero a misericórdia e não o sacrifício. Jesus não quer o legalismo, ele também não quer que sejamos relaxados, devemos cumprir a lei do Senhor com seriedade, porém, de maneira que essa lei seja libertadora, não seja uma lei que nos escravize. Quando no Antigo Testamento o Senhor Deus dá o preceito sabático, fazendo então que os judeus repousem, que os hebreus repousem no dia de sábado, é porque nenhum outro povo tinha um dia de descanso. Então foi uma lei profundamente humanitária, mas estes homens a desumanizaram, tiraram o homem do centro, colocaram a lei no centro. A lei existe para preservar o homem. É neste sentido que a lei do Senhor deve ser obedecida, porque ela preserva a nossa vida. Mas compreendamos bem, se a lei do Senhor está sendo um fardo pesado para nós, provavelmente é porque não a compreendemos bem, porque o fardo do Senhor é leve. A sua lei nos dá vida e liberdade. Peçamos ao Senhor que, através do Espírito Santo, que é Espírito de liberdade e graça, possamos viver esta palavra no dia de hoje e em toda a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.